Bom, pessoal, vamos continuar tendo o Brasil a partir do dia 31 de outubro, vença quem vencer a eleição. Então vamos precisar continuar trabalhando, estudando, tendo nossas famílias, nossos amigos. E o que está parecendo é que nada disso vai acontecer. A polarização é tão grande que muitas pessoas de famílias estão brigando, amizades estão se desfazendo. É importante evitar que isso aconteça, porque a vida vai continuar depois do dia 31 de outubro. E como fazer isso? O importante é que a gente consiga recuperar o respeito entre nós. Nós divergimos eventualmente sobre candidatos, por exemplo, eu vou votar no Lula, mas a gente não é inimigo das pessoas, né? Ou pelo menos não de todas as pessoas, que vai votar, por exemplo, no Bolsonaro. É importante se restabelecer a relação de respeito, até porque política precisa ser discutida sim. Política precisa ser discutida sim. Então, como vamos discutir política sem desrespeitar? Um caminho é não xingar o candidato deles. A gente não precisa chamar o candidato deles de fascista, de genocida ou de qualquer outra coisa, por mais que esta seja a sua opinião. Mas o importante aqui é respeitar o interlocutor, o seu familiar, o seu amigo. Da mesma forma, você tem que cobrar respeito desta pessoa, que vamos supor que ela também queira manter uma relação de amizade ou uma boa relação dentro da família. Especialmente se ela for cristã, se ela for frequentadora de igreja, ela sabe que a Bíblia é contra a existência de discórdia dentro de ambiente familiar. Bom, e como exigir esse respeito? Para começar, ela tem que entender o seu posicionamento. Quando ela diz, por exemplo, que o Lula vai transformar o Brasil numa Venezuela, isso é uma atitude desrespeitosa. Então é importante que a pessoa tenha o respeito de ouvir alguns argumentos que eu vou colocar aqui. Por exemplo, no governo Lula, o Brasil cresceu quase 40% do PIB, todos os indicadores de renda, escolaridade, saúde, inclusive o fim da fome aconteceu no governo Lula. A inflação, que estava em quase 15%, foi reduzida para 5% ao ano. O Brasil deixou de ser devedor e passou a ser credor internacional. O Brasil, que devia ao FMI e a outros organismos, conseguiu construir uma reserva internacional pela primeira vez na sua história, que chegou a 362 bilhões de dólares. Inclusive, parte dessa reserva foi consumida neste ano de 2022 pelo governo Bolsonaro para poder, enfim, melhorar a situação do povo. Claro, é um ano eleitoral, mas realmente se ele não utilizasse, a fome estaria pior. Então eu nem critico ele usar, tinha que usar. Ele só não pode dizer que herdou uma herança maldita, porque tem lá uma reserva de mais de 300 e tantos bilhões de dólares que foi construída no governo Lula. Foi uma ótima herança. Então, assim, a pessoa não pode ficar dizendo que o PT vai transformar o Brasil numa Venezuela, quando os fatos vão justamente no sentido oposto. O governo Lula transformou o Brasil num país mais capitalista. E é importante ter respeito com os fatos, senão ela está desrespeitando você também. Então, assim, a minha ideia é trazer argumentos para uma conversa inteligente e respeitosa entre as partes. Ela não precisa de concordar com você, mas ela precisa, pelo menos, ter a boa vontade de te entender. Existe uma pergunta que é sincera deles, sobre os tais empréstimos para as ditaduras, financiamento de ditaduras amigas. A gente também tem que apresentar argumentos para isso, as razões do porquê que aconteceram os tais empréstimos. E isso eu vou discutir no próximo vídeo. Mas o importante é que política tem que ser discutida sim, mas de forma respeitosa, as partes se respeitando. Porque vamos continuar tendo o Brasil a partir do dia 31, vença quem vencer. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.